Olá, irmãos e irmãs do Tempo de Saber. Vamos dar continuidade ao estudo sobre as quatro nove verdades, apresentada por Buda Shakyamuni, quando ele fez girar a roda do Dharma pela primeira vez. E já falamos sobre as três primeiras nobres verdades, recapitulando a primeira nobre verdade, a existência do sofrimento, a segunda nobre verdade, as origens do sofrimento, das dificuldades, das insatisfações, né, em geral, né? A terceira nobre verdade, ele falou que apesar de tudo isso, todos esses sofrimentos, dificuldades, insatisfações, insatisfatoriedade que se fala, né? De todos os seres sencientes no samsara, não só no reino humano, mas em todos os reinos, em maior ou menor grau, existe também uma forma de você eliminar tudo isso, né? Para quê? Mas qual é o objetivo de se eliminar? Para você ter uma mente tranquila e ter paz e felicidade. Porque, na realidade, o que é comum para todos os seres sencientes na Sara são duas coisas. Todos querem ser felizes e todos querem se livrar do sofrimento. Cada um dentro, né? No seu plano, vamos dizer assim, ou no seu reino, né? De acordo com a natureza do seu reino, né? Mas é uma verdade, todo mundo quer, ninguém quer sofrer, quer passar por dificuldades, quer passar por desavenças, conflitos, insatisfações e assim por diante, né? E ao mesmo tempo todo mundo quer o quê? Atingir a felicidade plena, né? Todos nós, no Samsara, às vezes temos alguma lampejos de felicidade, em alguns momentos, né? No reino dos humanos é muito comum, no momento, uma festa em família, um aniversário, um casamento, o nascimento de uma pessoa, todo mundo fica muito feliz, né? Existem momentos de uma festa, uma festividade qualquer, mas são felicidades temporárias. E Buda fala que a gente precisa encontrar a verdadeira felicidade, aquela que não é temporária. Não é porque é um dia que você passou umas férias, que você fez um passeio, que você fez uma viagem, né? Mas que você mantenha sempre nesse nível de felicidade constante. Aí que é a boa nova. Então, Buda, ele dá o caminho, né? Assim como o médico, como a gente já falou anteriormente, ele, ele vai investigar a doença, né? Vai investigar onde é que está pegando, qual é a origem da doença. Depois ele vai procurar, ele vai estudar como cessar com aquele tipo de doença, né? Como cessar com essa doença, e logo em seguida ele vai dar o receituário. Ó, a receita é essa, é isso, você faz isso, isso, isso e isso. Não é? Buda fez a mesma coisa, ele é considerado um cientista da mente, ou médico da mente, né? Então, nós passamos por todas essas fases anteriores, né? Mas justamente para quê? Porque a gente se aprofundou na natureza humana, né? Na natureza dos seres sencientes, aquilo que realmente torna os seres sencientes num estado não muito né, de felicidade plena, uma felicidade só temporária, de acordo com o reino. Né? De acordo com o reino. Então, o que a gente, nesse momento agora, está fazendo, vai estudar, é justamente qual é o caminho, qual é a receita que Buda deu para a gente ser felizes, né? E, principalmente, para a gente ser feliz, a gente tem que manter a nossa mente tranquila, em paz, né? Em paz, porque só assim a gente vai conseguir ser feliz. Porque se a nossa mente não está em paz, a gente não consegue ser feliz. A gente vai estar com a mente o quê? Perturbada, deludida e assim por diante. Então, ele deu essa receita, que é o caminho óctuplo de 8 passos, né? E também é conhecido como o caminho do meio, porque é o caminho do equilíbrio, o caminho, né, pleno, né? Então, eu vou falar, e esses caminhos são divididos em 3 partes. A primeira parte, ele fala sobre os 2 primeiros caminhos que ele fala sobre a questão da sabedoria, né? Da gente vivenciar com sabedoria.
A segunda parte, ele fala sobre a questão ética, o que a gente, como é que é o nosso comportamento em relação às pessoas, em relação ao mundo que a gente vive, né? E a outra parte, ele fala que são mais três etapas, vamos dizer assim, né? Ele fala sobre o caminho da concentração para atingir uma paz plena, né? Que é a parte do esforço, concentração, né? Ou da meditação, uns dizem concentração, outros dizem meditação. Mas justamente para a gente atingir uma paz plena, é um trabalho, um esforço interno, né? Esforço interior. Em tese, tudo é um esforço interior, né? Mas com vertentes diferentes. A vertente sabedoria, a vertente ética e a vertente concentração. Tá? Então, o primeiro item que ele falou é que visão correta. Que todos nós precisamos ter o quê? Visão correta. Né? E também intenção correta ou motivação correta. Né? É a segunda. Tudo isso faz parte da vertente sabedoria. Então, na vida, a gente precisa ter. Eu vou falar de uma maneira bem breve, depois, nos próximos vídeos, eu vou detalhar. Nós vamos destrinchar um a um. Tá? Então, na vida, a gente sempre tem que ter uma base para as nossas ações. E essa base tem que ser uma sabedoria. Né? Então, o que motiva as minhas ações? Porque tudo, como eu falei, vem da nossa mente. A partir do momento que a nossa mente processa, né, o que a gente entende, os conceitos e assim por diante, a nossa visão de mundo, e a partir desse processamento de como a gente vê o mundo, que a gente vai agir, né, vai colocar em ação através dos órgãos do sentido, da fala, né, e das ações como um todo. Né? Então a gente tem que ter um fundamento. A base tem que ser sabedoria. A gente tem que agir com sabedoria, né? E essa sabedoria é relativa à nossa visão correta de vida, ou uma visão correta da realidade, e a intenção correta também. Né? Depois, o segundo é intenção, ou outros falam pensamento correto, ou motivação correta, ou intenção correta. São todos iguais, tá? Então, na vertente sabedoria, precisamos ter visão correta, intenção correta, certo? Na vertente da ética, que são mais, então, já falamos de dois, agora vamos falar de mais três. Palavra correta, ação correta, e modo de vida correto, ou meio de vida correto. E aqui é justamente na questão da ética, porque a partir do momento que a gente começa a verbalizar e agir, pode ser ações de corpo, de fala e de mente, logicamente a gente está interagindo com o ambiente e com as pessoas. Né? Então a gente está interagindo com o lado externo do nosso, que nós somos, né? O mundo que está à nossa frente, vamos dizer assim, né? Que aparece na nossa mente. Então a gente está interagindo através da palavra, através da ação, e o modo de vida correto também, a forma da gente viver e conseguir os nossos recursos para a gente se manter nesse mundo, ou seja, sobrevivência, né? E assim por diante. Essa é a vertente da ética. Então já falamos 5, né? E tem a última, que é a vertente da concentração, que é do esforço interior, né? Da disciplina interior também, né? Que o primeiro é esforço correto, ou foco correto, né? Meditação correta e concentração correta. Tá? Então, esses são os 8 itens que compõem o caminho do meio. Por que correto, correto, correto? Correto é da forma... Porque todos nós temos visão, intenção, concorda? Todos nós verbalizamos palavras, todos nós agimos, todos nós temos o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, a gente tem as nossas tarefas para a nossa sobrevivência e assim por diante, né?
E então, todos nós nos esforçamos no nosso meio, né, de vida, né? Existe meditamos, justamente todos nós estamos sempre refletindo sobre as coisas que acontecem, né? A meditação aqui diz assim, não é só aquela meditação você ficar parado, mas também quer dizer assim, meditar é você estar sempre contemplando, refletindo sobre tudo o que acontece na vida. E mas às vezes se a gente não tem uma visão correta, que está desde lá no início, a gente pode fazer da forma incorreta, não correta, né? E também a concentração, que é o foco, manter o foco, né? Naquilo, nos objetivos, tá, que a gente tem. E então isso foi dado, esse tipo de ensinamento foi dado principalmente para os monges, né? De início, porque Buda estava falando mais para aqueles que estavam mais próximos deles. Mas tudo isso é muito também colocado também como uma vivência para todas as pessoas, tanto monges quanto leigos, né? Mas com objetivos não só de vida em sociedade, mas também com os objetivos espirituais. Para quê? Para a gente se libertar, falando como da sensação, para a gente o quê? Se libertar das delusões, renunciar às delusões. Quando ele fala correto, é sempre assim, como motivação de renúncia e abandono. Porque palavra correta, eu posso verbalizar qualquer coisa, mas se as minhas palavras estão como que eu verbalizo, elas estão sendo palavras, são um oposto à palavra incorreta, que seria aquela palavra cheia de delusões, tipo apego, de raiva, de rejeição, ou de ira, ou de crueldade, ou de maldade, ou de malícia, né? Então, quando se diz correto, é da forma que? Com a motivação de renúncia, sem, sem colocar aquelas delusões da mente, que já foi explicado, no nosso dia a dia. Então, isso aqui é praticamente vamos dizer assim, um manual de procedimentos da gente na nossa vida e no nosso mundo. O caminho do meio, né? O caminho do meio e o caminho óctuplo. É praticamente, deu a receita para a gente cessar o sofrimento provocado pelo desejo, o apego, a raiva e a ignorância, né? Que, em tese, faz todos nós sofrermos. Então, você vê, agora estamos indo no caminho inverso, né? Saímos do sofrimento e estamos vindo aqui para cá. Então, justamente, estamos voltando para as causas. Então, mas só que é uma coisa muito profunda. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque ele é muito longo. Então, eu vou quebrar ele né, em alguns vídeos para poder explicar melhor, item por item, né? Para que todo mundo tenha uma noção. A filosofia budista é uma filosofia de vida que a gente adota de imediato para todas as nossas ações, né? E, realmente o caminho que vai nos levar à libertação do samsara. É um caminho lento e gradual, dependendo do nosso esforço correto e assim por diante, né? Mas a ideia, assim, eu vou recapitular só para ficar mais claro para todos, que esse é o primeiro discurso, o primeiro sermão de Buda que passou, que é o clássico, né? Buda deu 84 mil ensinamentos durante toda a sua peregrinação, após a sua iluminação. São muitos ensinamentos, mas esse é o inicial, é o fundamental, é aquele que todas as tradições budistas, tanto a tradição Hinayana, Theravada, né, a tradição Mahayana do norte, a tradição Hinayana ou Theravada do sul, né, da Ásia, né, do norte da Ásia, a tradição do Tantra, a tradição Mahayana, Hinayana e outras correntes budistas adotam o primeiro sermão de Buda, que é as 4 nobres verdades e o caminho do meio. Tá? Então, só para recapitular, primeiro, visão correta, intenção correta.
Terceiro, palavra correta. Quarto, ação correta. Quinto, modo de vida correto. Sexto, esforço correto. Sétimo, meditação correta. Oitavo, concentração correta. Então, no próximo vídeo, a gente vai detalhar, vamos começar a falar sobre a vertente de visão correta. Esse é praticamente a base de tudo. A gente precisa entender isso para depois a gente praticar tudo aquilo. Se a gente não praticar a sabedoria, a visão correta, né? A visão correta da realidade, a verdadeira natureza das coisas, e entender, né? E aí fica mais difícil, porque a partir daí, se a gente tiver a visão correta da realidade, assim como o Buda ensinou a existência do sofrimento, e outras verdades também, existem outras leis espirituais, vamos dizer assim, então fica mais difícil a gente aplicar o restante. A partir de uma visão correta, a gente vai ter uma motivação mais correta, então já se torna mais fácil, tá? Então nós vamos começar com a visão correta, e os vídeos não vão ser longos, porque é só para dar porque se falasse todos os 8 de uma vez seria muito longo e talvez cansativo. Mas para também a gente poder refletir um pouquinho mais em cada um, após a gente elencar todos esses itens, depois nós vamos fazer algumas práticas simples de meditação nas 4 nobres verdades e caminho óctuplo. Algumas práticas simples para que todo mundo não só tenha a oportunidade de conhecer, de refletir através de ouvir, né? Ouvir o Dharma de Buda, mas também de praticar e também usar no seu dia a dia, mas também naquele momento que você está tranquilo, fazer uma meditaçãozinha rápida para pelo menos agregar mais valor ou reforçar todos esses ensinamentos, tá ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar com a primeira, o primeiro caminho óctuplo, né, dos 8, que é visão correta, ok? Obrigado por hora. Namastê, Tarshidele.